se é que eu posso chamar, que eu tive um dia de coração abrasado, foi esse dia 2 de novembro de 1982 em Teresópolis. Muito novidade, 2 anos só de crente, aquela coisa. Mas o Q12, rapaz, embora às vezes a gente vê algumas ironias falando sobre, pô, o que é Q12? Q12 é esse? O Q12, na verdade, foi um lugar que Deus separou, um quarto especial que Deus separou. A gente foi para aquela convenção, mini convenção, né, de jovens, 1982, Teresópolis. E a gente foi com um objetivo, a gente só tinha um objetivo quando a gente ia para as convenções, buscar a Deus, ser abençoado, voltar com uma experiência de Na verdade, rapaz, era novo convertido, tinha me convertido nos anos 80 e nós tínhamos lá, era 82 e a gente estava naquela empolgação, o primeiro amor, aquela coisa toda. E esse corinho, ele sempre batia assim no nosso coração muito forte. E na verdade a gente viveu isso aí, nos momentos, no início da nossa caminhada, nós vivemos esse amor, encontramos Deus e achamos aquela coisa super importante. Na época tinha um comercial muito forte da Westop. Liberdade é uma calça velha, azul desbotada, que você pode usar do jeito que quiser, não usa quem não quer. Westop. Então a gente tinha essa aí, mas tinha aquele pessoal cobrando a música do mundo, as coisas do mundo, o dinheiro do diabo naquela época. Então, vocês têm que... Aí falou, então tá, então vamos fazer a nossa calça velha de Jesus. Começamos a fazer a nossa música, né? O Jonas na gaita tocando, fazendo aquele arranjo, pam, 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 e eu no violão. A gente ensaiou, fomos pra frente lá, contagiando o pessoal. Aí virou, uma calça velha azul desbotada, não é liberdade pra você, liberdade é conhecer Jesus. Então, nós pegamos a calça velha azul desbotada e dizemos para os jovens, isso não é liberdade, liberdade é Jesus. Uma calça velha, azul desbotada, mas ele é liberdade. Então foi isso. Nós chegamos na convenção, na verdade a gente não esperava assim, grandes coisas, na mini convenção esperávamos até poucas pessoas. Mas quando nós começamos a entender o que Deus tinha na nossa vida, então nós procuramos o quê? Em todo lugar que nós fôssemos, louvar a Deus, buscar a Deus, ter responsabilidade daquilo que Deus já estava no nosso coração. Para mim, foi impactante, porque dali para cá, só cresci na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Isso em 88. Deus naquele evento chamou a gente para fazer a obra do Senhor. E nós obedecemos e fizemos aquilo que o Senhor queria para nós, procuramos fazer. O 12, no hebraico, quer dizer completo. O número 12, no hebraico, significa completo. E aí, naquele evento, Deus uniu aquele quarto para tirar deles que futuramente seriam pastores. Quer dizer, completo para ver para Deus. Completo para Deus. Naquele grupo, ninguém se desviou. Não é por ser o Q12, é porque o Deus que agiu dentro do quarto Q12. A experiência do Q12 para mim, primeiro foi uma surpresa. Porque eu fui para aquela convenção com outras motivações. E quando chega lá, eu encontro um grupo de meninos da minha idade, com uma sede de Deus tremenda. E aquilo me tocou profundamente. Para mim e serve até hoje,
né? Quando eu me lembro naquele momento, quando a gente estava naquele quarto, quando Deus começou a falar, eu não esqueço disso, que Ele levantaria dali pastores, homens de Deus, e hoje eu tenho referência de amigos meus que são pastores, que estão aí pelo mundo pregando a palavra de Deus. Eu não viajei tanto, mas estou pregando a palavra de Deus, também estou incluído naquilo que Deus falou. Deus falou comigo, eu acabei de receber aquela palavra profética do irmão Ronaldo na época, depois tornou-se um grande pastor. Eu saí do quarto, sentei no corredor daquela escola, fiquei parado, olhando para o céu, fora assim do pátio, dizendo: Deus falou comigo. Quando eu levantei um novo jovem, para nunca mais sentar e ser o que era. E daí eu conquistei as nações. E graças a Deus eu tinha 19 anos, 20 anos, hoje eu estou com 40 e poucos anos, continuo acreditando que Jesus é o Senhor, que Ele vai voltar e continuo pregando a palavra de Deus. Então, para mim, aquele mover mexe na minha vida até hoje. As pessoas falam assim: pô, você não pode viver de passado. Não, nós temos que ter novas experiências. Mas aquilo que aconteceu com a gente no passado, o que é bom fica, está no coração. E isso ninguém tira. Pode as pessoas não acreditar: o que é 12? Essa coisa que passou para muitos, para mim não. É uma coisa que eu vivencio hoje. Aquela experiência, ela faz parte da minha vida, no meu cotidiano. Então foi muito importante. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa geração que experimentou de Deus naquele quartinho, naquela minha Espero que a experiência do que Deus seja sirva para abençoar milhares de jovens deste mundo inteiro. A busca pela santidade, com o cumprimento da missão de Cristo e o amor pelas almas. O Q12 para mim, depois da surpresa, tornou-se o divisor de águas do meu ministério. Eu sempre digo que João Wesley teve o coração aquecido no dia 24 de maio de 1738. Se eu fosse para colocar assim, não quero me comparar a João Wesley, pelo amor de Deus, mas o meu dia do coração abrasado foi dia 2 de novembro. A época do Q12 foi uma experiência, as maiores experiências que eu tive na minha vida. E até hoje, as peças de lá me mantêm firme na presença de Deus. Chegamos ali, a gente conheceu umas pessoas que a gente não sonhava que a gente ia conhecer. E de repente eu vi assim, aquela movimentação dos meninos cantando aquela música, Uma Calça Velha Azul Desbotada, e o Jonas tocando a gaita dele, o Eliseu, e foi tremendo, foi muito gostoso. E aí as meninas começaram a escrever no crachá, assim: sou fã. E esse hino é uma coisa que fala muito forte no nosso coração, porque na verdade a gente pode ter tudo. A Bíblia mesmo fala: você pode falar a língua dos anjos, dos homens, se você não tiver o amor no seu coração, de nada valerá. E esse amor, ele fluía naturalmente, não era uma coisa forçada, era uma coisa assim, colocada por Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. E a gente sentia isso, uma comunhão muito grande. E quando nós chegamos naquele quarto, o que nós sentimos era um amor, apesar de não conhecermos todo mundo. Samuel, que conhecia o pessoal aqui de Anta, Sapucaia, aí eu vi o Samuel ali envolvido com aquele pessoal, os meninos, e aí a gente foi conhecer, né? Foi se juntar com o pessoal daqui, de Sapucaia. E aí o que aconteceu? A gente teve aquele encontro também, as meninas também se conheceram, a Maristela, a Cláudia, eu, aí a gente colocava, e acho que até o pessoal da convenção ficou meio sem saber o que estava acontecendo, né? Mas o que estava acontecendo é que no quarto 12 dos meninos estava acontecendo um grande mover de Deus, e também Deus estava fazendo isso. E aquilo para nós é o mais importante, né? Pessoas diferentes ali de outros lugares, da localidade, mas que gerava em nós um amor que é colocado por Deus. Então esse corinho retrata tudo. Você pode ter tudo, né? Mas se você não tiver um amor, de nada aqui valerá. eu vou ter pessoas que vão falar depois de mim, que estavam lá e tá até hoje na presença do Senhor. Nada afetou a vida deles espiritualmente. Eles estão na presença do Senhor. Lembra que Deus estava falando com a gente através de homens e mulheres de Deus também, ali naquele que eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o diretor, era o Odilon, né? E ele tinha um objetivo de comprar um furgão, e a gente dava tudo que tinha, a gente tirava, ele se desprendia de anel, de relógio.
e o Marinho. O resto da turma eu não conhecia, passei a conhecer ali. E graças a Deus fizemos ali uma boa amizade. Eu lembro sobre a África, que pregava sobre algumas fitas que foram passadas, alguns filmes, sobre o país, se não me fala a memória, da Guiné-Bissau. Os missionários ali sofriam muito pela cultura e tudo, mas por amor a Cristo estavam pregando o evangelho. E é uma coisa assim que eu sinto falta hoje, né? Não porque eu não gosto do conforto, mas é uma coisa assim que para nós era muito importante. Por quê? Porque era uma coisa diferente daquilo que a gente vivia no nosso lar. Nós sabíamos que nós íamos para o lugar, íamos estar dormindo no colchonete, estávamos deitando no desconforto, mas para nós isso não era o mais importante. Mas o importante era estar ali, porque nós sabíamos que Deus tinha alguma coisa para fazer, né? De alguma forma Deus iria agir. Isso estava no nosso coração, isso ardia. Agora, a forma que eu ia dormir, aonde eu ia dormir, isso para mim não era mais importante. Eu levava o meu colchonete porque eu tinha que levar. Se na verdade tivesse que dormir no chão, para nós isso não era muito importante. Tido a experiência de viver, ficar nos hotéis e tudo, mas a gente sente falta daqueles lugares mais simples, mas aonde Deus, né, derramava o seu poder. Então, quanto a isso, para mim, não tive nenhum problema. Porque eu tinha pouco tempo de convertido, mas graças a Deus foi uma experiência que marcou a minha vida. Onde ali eu pude fazer boas amizades que perduram até o dia de hoje. O que eu posso ver que é difícil hoje em dia, né, você fazer boas amizades e ficar por muito tempo. E a nossa amizade hoje, ela praticamente tem mais de 30 anos e todo mundo praticamente quase 100% na presença do Senhor, louvando, exaltando, glorificando a Deus e vivendo uma experiência do passado que se renova. As experiências, como a palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Havia participado de uma convenção de jovens, aquela foi a primeira minha, fui ali, e onde eu conheci o pessoal, não tinha ideia do que seria, né? Foi algo totalmente novo para mim, porque na igreja local, em geral, não acontece esse tipo de mover de Deus. Geralmente, O meu primo que veio comigo, o Ronaldo, naquele quarto ficaram 9 garotos. Eu não conhecia ninguém, mas eles já chegaram, o Maninho tocando violão, o Grilo na gaita, o Osés empurrando os outros, o Samuel, misericórdia, falando alto pra caramba, aquela voz rouca que ele tinha, colocando a mão na cabeça dos outros. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui, né? Como eu era agitado, eu me acostumei com eles. Mas talvez a pergunta que você fez, eu acho que a resposta mais plausível seria o que me linkou a eles, o que me ligou a eles. Foi o violão. O Maninho tocando violão, eu tocava violão. O Maninho tocando violão, tocando aquela música, ainda que eu fale, né? Aquilo me tocou. E eu me enturmei com o violão ali naquele quarto, logo no ficamos juntos. Depois Deus fez aquele impacto, né? E aí pronto, aí nós ficamos mesmo juntos, fizemos uma amizade muito forte. Pena que eu morava em São Paulo, não pude ficar mais perto com eles, ficaram uns 30 anos mais juntos, se vendo mais. Mas meu coração sempre ligado.